gente vai fazer o nosso prática baseada em evidência, um pouquinho diferente do que a gente tem feito nos últimos dias. Então, a gente trabalhou com os instrumentos de avaliação utilizados nos pacientes e alunos do Pilates, lá da IQ Corp. E agora a gente vai começar a falar de assuntos específicos, ou de técnicas específicas, ou de disfunções que a gente usa o exercício terapêutico, a fisioterapia, para poder tratar, né, diminuir dor e função nos pacientes, ou o método Pilates especificamente, tá? Se você perdeu algum dos vídeos de instrumentos de avaliação, vamos deixar o link aqui, ou vai lá dar uma conferida no nosso IGTV e se tiver alguma dúvida, como eu disse, deixa pra gente que a gente responde, tá bom? O estudo que a gente vai falar hoje é uma revisão sistemática. A gente falou um pouquinho das revisões sistemáticas e aí eu gostaria que vocês lembrassem um pouquinho da pirâmide de estudos que vocês estão vendo. Lembra que a gente tem uma grande quantidade de estudos que é opinião clínica, ou seja, eu fiz com o meu paciente e ele ficou ótimo. E a ponta da pirâmide são as revisões sistemáticas, que normalmente é um compilado de estudos a respeito de uma disfunção técnica, instrumento de avaliação, para determinar se essa técnica, instrumento, a pergunta que você está fazendo é a melhor ou não, tá? Ou se ela realmente não traz contribuição para o paciente. Então, o estudo que a gente vai falar hoje é uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, é o top dos estudos, porque além de compilar toda essa literatura, ela também faz uma análise estatística, né, uma análise matemática, para ter certeza de que esses resultados eles são seguros ou não, tá bom? Então, normalmente dentro da revisão sistemática, o que a gente inclui é a segunda faixinha aqui da pirâmide, que são os ensaios clínicos, no qual você testa ou a técnica ou o instrumento de avaliação, a pergunta que você está fazendo. E a revisão sistemática, ela não é um estudo, na verdade, ela é apenas o compilado de outros estudos do mesmo tema. Então, esse estudo, né, então, está aparecendo aí para vocês, ele viu a efetividade, né, de vários tipos de infiltração intraarticular para quem tem osteoartrite, osteoartrose de quadril, e para determinar qual era a melhor técnica. Tá bom? Então, os principais tipos de infiltração que a gente tem é a infiltração com corticosteroide, com ácido hialurônico, plasma enriquecido com plaquetas, e normalmente você compara com um grupo placebo, ou seja, algo que não é tão efetivo assim, não tem um princípio terapêutico, né, de medicamento mesmo, que é a solução salina, ou seja, cloreto de sódio, que a gente coloca no nariz quando ele tá seco no tempo que a gente tá vivendo. Então, os estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática, eles avaliaram esse tipo de infiltração. Então, um dos tipos das infiltrações que eu falei, comparado com um grupo placebo, que usou a solução salina, ou seja, que a gente esperava que não tivesse efeito, tá bom? Por que esse tema é importante? Porque a osteoartrose de quadril, ela tem crescido muito entre a população, tá bom? Ela é debilitante porque quanto mais ela for, o grau de osteoartrose, ela for aumentando, então a osteoartrose, na verdade, ela é uma degeneração da cartilagem que cobre os ossos, tá? Então, no quadril é entre a cabeça do fêmur e o nosso osso do quadril, que tem como se fosse uma depressão que a gente chama de acetábulo. Então, essa pelinha, né, na verdade a gente chama de cartilagem, que cobre os ossos para evitar esse contato osso com osso, ela se degenera e aí o que acontece é o contato osso com osso que pode gerar dor, tá bom? Principalmente disfunção. Então, quem tem osteoartrose no quadril, a principal sintoma, né, a principal consequência é o déficit de marcha, ou seja, você vai ter uma dificuldade de caminhar e de fazer outras atividades, ou de lazer ou de esporte, tá? O tratamento mais indicado, normalmente ele é multimodal, então pode ser, normalmente a pessoa tem que perder peso,
tem que alterar as atividades. Então, por exemplo, se ela é um corredor, ela já não pode fazer mais isso, dependendo da atividade física, o tipo de trabalho que ela tem. Se ela pratica algum esporte, então ela vai ter que fazer essas alterações para evitar atividades que aumentem esse impacto, porque já vai existir. Então a gente vai querer, na verdade, que ocorra um pouco menos para protelar essa necessidade, por exemplo, de uma cirurgia que é muito presente em pacientes que têm osteoartrose no quadril, tá bom? Além disso, a pessoa também precisa normalmente faz fisioterapia, uso de órtese, usa o analgésico, tanto via oral quanto aplicado, e as infiltrações. Então, normalmente as infiltrações com corticosteroide, ácido hialurônico ou com plasma enriquecido com plaquetas, ela é a última opção do tratamento não cirúrgico e ela é a mais invasiva, tá bom? Essa revisão sistemática que a gente escolheu para trabalhar, então, por que a gente escolheu ela? Porque ela acabou de sair, né? Então, o grupo desse autor tem o sobrenome Gazeda, de 2020, então acabou de sair. Essa revista é uma revista muito boa, né? Então, a qualidade metodológica dessa revisão é muito boa, tá? Então, eles fizeram o processo de análise de dados muito bem. Então, a revisão sistemática, ela tem esse nome porque compila os estudos, como eu falo, mas porque ela tem uma série de steps, e essa é muito bem realizada metodologicamente. Então, lembra da nossa prática baseada em evidência? Então, ela segue esses passos, né, principalmente pensando na alta qualidade metodológica, tá bom? Que mais que eu tenho para falar? Então, normalmente quando você determina, né, você se propõe a fazer uma revisão sistemática, você precisa de uma pergunta. E aí, essa pergunta, ela tem que gerar uma estratégia de busca, né? Então, a gente tem vários sites que são base de dados, que a gente fala, de estudos confiáveis, ou às vezes não. E com base nessa pergunta, você vai selecionar muitos estudos. Então, com a pergunta que eles fizeram, eles selecionaram 1.782 estudos. Só que para você fazer a revisão sistemática, você tem que estabelecer alguns critérios. Depois que você escolhe os estudos, esses estudos têm que passar por esses critérios. Por isso que ela tem essa alta qualidade metodológica. E quando passou esses 1.782 estudos, só ficaram 11 estudos para entrar, inclusive, na análise estatística da meta-análise. Nesses 11 estudos foram avaliados 1.353 pacientes, a maioria, 54% mais ou menos, eram mulheres, eles tinham em torno de 64 anos. E os estudos, eles foram incluídos até mais ou menos outubro de 2019, então é uma revisão bem recente, tá bom? E aí, o que eles encontraram então? Eles fizeram essa revisão para analisar, né, qual a infiltração, o melhor tipo de infiltração, mas tem que usar um critério para determinar o que é melhor, o que não é. Então, eles avaliaram, é melhor para diminuir dor e aumentar a função. E o que eles encontraram? Eles encontraram que, comparada com a solução salina, que é o controle, né, o que não deveria apresentar melhora, os tipos de infiltrações que eu disse, eles não foram melhores do que a solução salina. Então, se você faz uma aplicação de solução salina, ou seja, cloreto de sódio que você usa para tratar sinusite, no quadril, ela vai melhorar tanto quanto o corticosteroide, o ácido hialurônico ou o plasma sanguíneo. E como eles determinaram isso? Então, normalmente, para a gente falar que é algo efetivo, a gente precisa de um número, né? Esse número a gente chama normalmente de mínima diferença clínica relevante, tá? Isso é determinado por um tipo de estudo específico que não vem o caso agora. Eu só vou dar o valor para vocês. Então, eu vou trazer dois gráficos agora para vocês, na verdade, duas figuras, tá bom? Então, tem uma parte de cima, nessa figura que vocês estão vendo, essa parte de cima é um pouco mais estatística, mas fala de diferença, de mudança entre quem aplicou solução salina e corticosteroide, então tem uma série de nomezinhos aí, essa diferença, mas eu quero que vocês se atentem ao desenho de baixo. Tá bom? Então, o que essa linha tracejada tá mostrando? A mínima diferença clínica relevante, que é esse MCID, que é do inglês, e esse MCID, para a medida que eles usaram para dor, que é um instrumento de avaliação que a gente chama de escala visual analógica, é de 1.3. Então, para eu falar que melhorou, a pessoa tem que apresentar uma melhora de 1.3 pontos na escala visual analógica. Então, aí, o que a gente tem? Os grupos comparados. Em azul, quem tomou a solução salina. Em laranja, quem fez a aplicação de corticosteroide. Em amarelo, ácido hialurônico. E em vermelho, o plasma sanguíneo. Tá bom?
Em verde, o grupo controle. Então, os únicos que não atingiram a mínima diferença clínica relevante foi quem? O grupo em amarelo, que é o ácido hialurônico, e o grupo controle. Então, além de eles não terem apresentado diferença entre si, a maioria deles atingiu a mínima diferença clínica relevante, ou seja, que importa para o paciente como melhora, tá bom? A mesma coisa vocês podem ver nessa figura, que foi para função, né, avaliado com o quê? Com um tipo de questionário que chama OMAC, que é utilizado normalmente para quem tem osteoartrose. Então, eles viram a mesma coisa, né? Então, a mínima diferença clínica relevante para o OMAC é 7,1 e da mesma maneira todos alcançaram essa mínima diferença, menos o amarelo e o verde, que é o controle e o ácido hialurônico, tá bom? Com quanto tempo eles verificaram essa melhora ou não? A maioria, em torno de... Fizeram a aplicação, mediram, né, a escala visual analógica e o questionário, depois de 3 meses, depois de 6 meses. E aí, esse gráfico é em relação de 2 a 4 meses, mais ou menos, de melhora, tá bom? Mas nos 6 meses, os estudos incluídos que apresentaram resultado para 6 meses foram bem parecidos. E aí, o que isso quer dizer, né? Então, os gráficos eu achei eles bem didáticos. Então, o primeiro que eu mostrei foi para dor e o segundo para função, que é o que mais importa para o paciente, né? Então, que diminui minha dor e que eu consiga viver e fazer as minhas atividades. É que a solução salina, que não tem tanto malefício, é tão boa quanto os corticosteroides que são utilizados, tá? Mas o que é ideal? Algo que não seja invasivo, né? Então, para osteoartrose de quadril ainda não tem uma revisão sistemática mostrando, por exemplo, o que tem de melhor, mas já se mostra que o que é mais utilizado talvez não seja a melhor opção, tá? Então, e talvez as injeções de corticosteroide, né, que ao longo do tempo vão aumentar essa degeneração, né, da cartilagem, elas talvez ainda piorem mais o quadro da osteoartrose. Bom, então, queria trazer esse estudo para vocês hoje. Ele é um pouco polêmico, né? Porque é uma intervenção muito utilizada, mas o que a gente viu é isso, né? Então, não tem um tipo de infiltração melhor. Se você fizer a aplicação com o cloreto de sódio ou com os medicamentos, o paciente vai melhorar da mesma forma. Então, o paciente tem que saber disso para aplicar o que a gente chama de prática baseada em evidência, né? Então, consciente, ele poder fazer a escolha, tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida, tivesse sugestão de tema, deixa aqui pra gente, a gente responde e se planeja para fazer novos vídeos. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do assunto. Vejo vocês semana que vem. Tchau!